Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Tem vários irmãos nossos aí na espera. Estamos começando a segunda live, hoje que nós vamos ter a presença da Heloísa Rosa Quenteca, vai falar um pouco das suas experiências, né? Porque ela tem tantas que uma live não vai ser suficiente. Então, ela vai falar um pouco das suas experiências e viagens, etc. Então, vamos aí. Heloísa, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Todos vocês já devem conhecer a Heloísa, pelo que eu estou vendo aqui Mas pode ser que alguém não conheça, então eu vou dizer. Heloísa é a nossa irmã há muitos anos, já, desde a inauguração do primeiro Centro SAI do Brasil, de Vila Isabel. Ela é uma fundadora, junto com um grupo de pessoas que frequentavam a academia, com o professor Hermógenes, então ela tem bastante vivenciação na nossa organização. Então, ela vai dar o boa noite dela, depois a gente vai começar nosso papo fraterno aqui. Com a palavra, Heloísa. Bom, boa noite. Eu entrego essa experiência de conversar com vocês a meu amado Satya Sai. Espero que ele conduza as minhas palavras e que possa existir coerência entre pensamento, palavra e ação. Heloísa, vamos fazer o OM, então, 3 vezes? Vamos. Passa você. Sairão. Então, vamos começar. Como é que você conheceu o Sai Baba? Bem, eu estava mais ou menos com os meus 23 anos e fiz uma viagem a Machu Picchu com umas amigas. E, ao fazer a trilha Inca, eu percebi que eu deveria mudar a minha vida. Ao ver também a forma tão simples que os bolivianos e os peruanos viviam, o sacrifício para retirar o alimento do solo, eu pensei que eu deveria, ao chegar ao Brasil, simplificar a minha vida. Então, uma das coisas foi fazer yoga. E aí eu procurei a Academia Hermógenes de Yoga. Na ocasião, eu tive que esperar um tempo, porque era bastante concorrido. E foi assim que eu conheci o professor Hermógenes. Comecei a fazer yoga e adotei uma alimentação vegetariana. Enfim, foi um novo mundo para mim. A convivência com o professor Hermógenes, ela representou muita luz na minha vida, porque até então eu vivia uma vida assim um pouco mundana, né? Correndo atrás de shows de rock, viajando e festas com os amigos e trabalhando muito. Eu trabalhava num banco estrangeiro. Ao conhecer o professor Hermógenes e Maria, isso representou uma mudança muito brusca na minha vida, uma mudança de valores e resgates de valores que eu obtive na minha infância quando morei na Cidade Eclética. Aliás, eu nasci, fui criada na Cidade Eclética, que é uma comunidade espiritual no Planalto Central de Goiás, que meus pais foram fundadores, eu nasci ali e recebi muitos valores espirituais. Então,
com essa convivência com o professor Hermógenes e com a notícia, inclusive, que ele conheceu o mestre Yohanan. Então, assim, eu me senti assim, filha mesmo do professor, e em todos os seminários, em todas as palestras que ele fazia, eu procurava ser participativa, fazia perguntas e procurava assimilar aquele novo conhecimento. Isso em si, para mim, já era uma nova era. E foi num desses seminários, que acontecia a cada 2 meses, em Petrópolis, que o professor falou pela primeira vez de Sai Baba. Quando eu ouvi falar de Sai Baba, confesso que eu não fiquei tão surpresa. É como se eu esperasse. É como, para mim, era normal existir um ser de luz vivo que orientasse os seus discípulos. Eu já havia lido também alguns livros, Siddhartha Gautama e outros, e tive essa experiência pessoal de ter tido uma orientação espiritual na minha infância. Então, ao saber da existência de Sai Baba, eu fui muito receptiva. E o professor, à medida que ele vinha da Índia, ele trazia novos discursos, traduzia livros, como traduziu Sai Baba, O Homem dos Milagres, e eu estava encantada com a mensagem. Comecei, então, a ler o Bhagavad Gita. Nós estudamos o Bhagavad Gita, um grupo com o professor Hermógenes, no colégio militar, né? Ele conseguiu um espaço lá e todo sábado a gente estudava o Bhagavad Gita. Quem já leu o Bhagavad Gita sabe que é um ensinamento muito profundo e muito diferente da forma como a gente no Ocidente vive. As propostas ali são para você controlar os sentidos, para você entregar todas as suas ações a Deus, enfim. E aquilo também já foi mudando a minha mente, a minha forma de pensar, a minha forma de absorver os prazeres do mundo. Eu comecei a entender que havia uma necessidade de controlar isso e também de servir ao próximo. Uma coisa que eu, na minha infância, fazia, era rotina, né? E eu perdi um pouco essa linha, e com o professor, com o Bhagavad Gita, eu entendi a importância de servir ao próximo. Frequentava também um centro espírita, e ali também aprendi muita coisa. Enfim, resumindo, o professor estava organizando um grupo para ir à Índia em 1987. Era uma viagem cara, porém... Eu queria que você falasse sobre essa viagem aí, essa primeira viagem, você tem muita coisa para falar para a gente. Eu dei essa introdução para as pessoas poderem entender um pouco como eu cheguei até... Essa primeira viagem foi uma viagem de turismo pela Índia, e conhecemos diversos ashramas, como Rishikesh, fomos a Varanasi, fomos em vários lugares, o Museu de Mahatma Gandhi. Era um roteiro espiritual. Mas, no final, estava reservado 10 dias para o ashram de Sai Baba. E eu estava muito ansiosa para chegar lá, e já conhecia o problema de algumas pessoas do grupo. Havia uma senhora do grupo, que ela foi uma empresária muito importante no Rio de Janeiro, no segmento de vagões de trem, e essa senhora, ela me parece que ela estava vivendo um momento muito difícil na sua vida, e antes dela fazer essa viagem, ela pensava em cometer um suicídio. Uma outra jovem do grupo, ela tinha um problema de vista muito ruim, assim, ela só enxergava 20%. E, assim, eu, particularmente, estava vivendo uma crise existencial por ter terminado um namoro. Enfim, cada um tinha o seu problema e tinha a sua busca. Quando chegamos ao ashram de Sai Baba,
No primeiro, assim que a gente chegou, a gente largou as malas lá na administração e assistimos o Darshan de longe, né? Foi rápido, chegamos, inclusive, já estava terminando. Mas o nosso primeiro Darshan oficial, que o grupo já estava uniformizado, com a sua roupa branca e também com lenço amarelo ouro no pescoço, tudo organizado por Maria e Hermógenes, nós tiramos o número 1, que essas filas eram sorteadas, os primeiros números ocupavam a fila da frente, dentro do lugar onde Sai Baba passava, onde ele abençoava os devotos. E nós tiramos o número 1 e eu fui a primeira do lado direito, né? Primeira das moças, né? Homens de um lado, mulheres do outro. Quando Sai Baba veio caminhando, isso foi em 1987, o ashram era de areia, uma areia muito quente, era março, então era verão, já entrando no verão, né? Início do verão, e muito quente, assim, 45, 50 graus brincando. E sentávamos numa almofadinha na areia. E Sai Baba passou e ele parou na minha frente. E eu não sabia o que fazer, peguei nos pés dele e fiquei segurando. E Maria estava do meu lado, e ela queria pegar também, mas eu segurei ali os pés de Sai Baba, e depois ela ficou brincando. Pô, Heloísa, você segurou no pé de Sai Baba, não quis largar. Mas depois eu vinha a entender que isso não acontece por acaso, né? Se ele deixou os pés ali, não foi à toa, né? Eu tive a oportunidade de segurar os pés dele e de encostar minha cabeça neles. Então, isso logo no primeiro dia já foi uma grande experiência. A convivência com o grupo foi assim belíssima. Resumindo, vou falar da entrevista. Queríamos uma entrevista. Todos os darshans, a gente tinha essa relação pessoal com Sai Baba. Ele pegava nossas cartas, ele fazia algumas perguntas, de onde você é, e às vezes perguntava até outras coisas. E a gente queria uma entrevista. E tínhamos, o professor nos orientou a dividir o grupo, porque éramos quase 30 pessoas, e Sai Baba não recebia numa salinha 30 pessoas. Então, dividimos o grupo. E já começou um tumulto, porque todo mundo queria ser do grupo do professor, porque todo mundo achava que o Sai Baba ia chamar o professor. Isso já causou um reboliço. Porém, no dia que o Sai Baba chamou a gente para uma entrevista, e eu participei desse processo, porque ele perguntou a mim quantas pessoas eram, eu falei 19, depois ele caminhou e para uma outra moça, ele perguntou de onde a gente era e disse Go. E aí eu perguntei para ele, todos? Eu perguntei em espanhol, e ele respondeu sim, todos. Ele respondeu em espanhol também, todo mundo riu. E fomos para essa entrevista muito emocionados. Então, ele termina de dar o darshan, passa pelos homens, a gente fica esperando numa varandinha, depois ele convida a gente para entrar numa salinha. Barulho. A emoção dessa entrevista é muito forte. Ali você não dá para descrever, sabe? O seu coração, ele palpita e você sente uma coisa no seu chakra cardíaco muito forte. E aí você começa a pedir ajuda para os seus familiares, você pede ajuda para as suas dificuldades. Eu, por exemplo, pedi para eu ter paciência e estou pedindo até hoje, né? E foi uma entrevista linda, ele materializou um anel para um africano e se dirigiu ao grupo brasileiro, né? O professor Hermógenes disse assim, um pouco aflito, Sai Baba, há o medo dos militares tomarem o poder no Brasil. Isso foi em 1987, na época das diretas já, e o professor fez essa pergunta. E aí Swami falou, não se preocupem, governos vão, governos vêm, mas só Deus permanece. Deus é amor, vivam em Deus e vivam no amor. E aí Sai Baba perguntou, tem alguém doente?
tem alguma pessoa doente no grupo? E aí, essa moça que estava com problema na vista disse, sim, eu estou com um problema. E Sai Baba, eu sei, I know. E aí ele materializou um lingam, que era uma pedra do tamanho de um ovo, pérola, assim, meio transparente. E disse a ela, coloque a pedra na água e lave a vista com essa água. A água que sobrar, a água que sobrar, distribua para outras pessoas. E essa jovem chorou e agradeceu, e realmente ela ficou boa da vista, e muitas outras pessoas que receberam essa água ficaram boas de glaucoma e outras doenças. Hoje essa jovem está idosa, bastante idosa, e não distribui mais essa água, né? Para essa senhora que eu comentei, que ela parece que ia cometer suicídio, mas o professor a convidou para essa viagem e ela viajou. Poucas pessoas sabiam dessa história, eu sabia. Sai Baba virou para ela e disse, faz japamala, mãe. Japamala é o terço, né? Você fazer o terço, fazer o japamala. E ela, sim, faço. Aí ele materializou um japamala de cristal para ela. Sendo que nós, numa entrevista, ficamos sentadas e o Sai Baba numa cadeira. Então, quando ele materializa, você vê, ele materializa aqui e você vê, não tem truque. Você vê ele materializando e você vê o objeto surgindo aos poucos, né? E foi assim que surgiu, eu vi a materialização do japamala e essa senhora ganhou esse lindo japamala e chorou e agradeceu. E ela, graças a Deus, morreu de morte morrida, né? E depois ela ficou muito feliz e com um astral muito bom. Enfim, Sai Baba atendeu a todas as pessoas. E a gente chorando, ele, não chorem, eu estou aqui, entreguem a mim todos os problemas. Vivam em Deus e vivam no amor. Vivam o momento presente. Deus está no momento presente. Não está nem no passado, nem no futuro. E foi uma entrevista maravilhosa. Saímos dali, nos abraçamos, muito felizes, e nos reunimos em frente à biblioteca, à livraria, e ali nós nos comprometemos de fundar um centro SAI no Brasil. O professor Hermógenes já tinha esse desejo, mas ele não o faria sozinho, ele precisava da força do grupo. E esse grupo se fortaleceu. Quando chegou ao Brasil, se fortaleceu mais ainda. O Betinho foi uma dessas pessoas, Palmeirim, Aninha, Aida, Ana Maria, de São Paulo, e tantas, Leila, tantas outras pessoas, Luiz Mário, e foi com essa força que nós fundamos o primeiro Centro SAI no Brasil, que atua, trabalha, serve até hoje. E a organização SAI cresceu muito, hoje em dia são dezenas de... E muitos livros publicados e muitas experiências maravilhosas. Um Sairã. Eu quero pedir desculpa a vocês, porque caiu aqui a minha conexão, devo ter interrompido aí, a Heloísa ficou naturalmente comunicando e a plataforma não estava transmitindo, peço desculpas, tá? Bom, então, vamos falar um pouco de Vibhuti, Heloísa? O que é o Vibhuti, a sua experiência com o Vibhuti, você tem uma experiência interessante para contar sobre isso? Vibhuti está aqui, ó. Essa cinza, guarda no vidrinho, tinha um pouquinho e ele vai se multiplicando. A gente toma também na água, a gente bota na água e toma o Vibhuti, que serve para acalmar e serve para curar doenças e fazer toda a transformação espiritual que a gente precisa para atravessar essa roda de samsara, né?
esse oceano de provações, o Vibhuti ajuda bastante. Então, quando voltei da primeira viagem à Índia, trouxe Vibhuti. E eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, que ela passou desde os 19 anos, a gente se conheceu fazendo cursinho para o vestibular em Copacabana, lá na Princesa Isabel, e ela era muito parecida comigo, fisicamente. Eu gostava demais dela. Quando eu voltei dessa viagem à Índia, ela comentou que não estava bem, sentia muitas dores de cabeça, muita fraqueza, e ela foi ao médico e descobriu que as taxas de hematócito estavam muito baixas. E procurou um médico e tal, e o médico falou, olha, falou para o marido, falou para a mãe, para a família, que ela estava muito mal, as taxas chegaram a 10, que não é comum. Para a mulher, essas taxas, a média de 27, 28, você imagina 10, né? E ela foi para o CTI, chegou lá no CTI, eu consegui entrar, todos sabiam que ela era muito minha amiga, que a gente se amava muito. A primeira coisa que eu fiz foi dar um passe nela. E ao dar o passe, eu senti o corpo dela gelado, não tinha, como se não tivesse fluido vital ali. E eu, muito emocionada, eu pedi a Sai Baba para ajudar ela. Eu falei, Sai Baba, ajuda minha amiga, por favor. E aí eu vi a Sai Baba na cabeceira dela, em pé, uma visão rápida. E ele fazia assim para mim. E eu tinha levado o Vibhuti, eu peguei o Vibhuti, botei na boca dela, espalhei bastante Vibhuti, botei dentro da boca dela, botei na testa, e eu saí um pouco tranquila, falei, ela vai ficar boa. Eu senti que Sai Baba ia ajudar ela. E disse ao marido, calma, ela vai ficar boa. O médico dava todos os dias as notícias, atualizava o boletim. Não era bom, mas eu tinha certeza que ela ia ficar boa. E, a partir daí, realmente, todos os procedimentos que aconteceram, um deles, ela tirou o baço, né? Porque o baço parece que estava desorientando esses hematócitos. Ela fez a cirurgia, eu disse para o marido dela, pode fazer, vai dar certo, que era um risco, né? E ela fez essa cirurgia e ela ficou curada, completamente curada, teve 3 filhas lindas, nunca foi devota de Sai Baba, ela é professora de história, virginiana, completamente racional, né? Mas ela ficou boa e teve 3 filhas lindas e está viva até hoje. Tem outras experiências também. Luiz, até uma pergunta aqui da Rosélia, nossa irmã Rosélia Magalhães, perguntando se você sente nos centros que você visita e que você frequenta da organização, essa presença de amor que você sente, que você sentiu lá no Ashram de Sai Baba, se isso se prolonga fora da Índia, aqui no Brasil, como é que você sente isso? Vamos responder aí para Rosélia. Olha, para mim, o centro é uma continuidade dessa experiência que a gente tem na Índia. A gente sente a presença de Sai Baba muito forte. E vou dizer como é que a gente sente essa experiência. Vou falar da minha experiência. O centro oferece muitas possibilidades de trabalho. Se você sabe cantar, gosta de cantar, cânticos devocionais, você vai ficar nessa área. Se você é da área de educação, você vai ficar nessa área, pode trabalhar com educação infantil ou educação de adulto. Se você é uma pessoa que gosta de limpar, servir, visitar um asilo, você também pode fazer. Eu confesso que eu tenho um pouco de tudo isso, né? Preferencialmente cantar e visitar asilos, e o Betinho foi também. Eu cheguei a visitar um asilo ali no Caju por cerca de mais de 30 anos, né? Então, quando a gente está visitando um asilo, com um ancião ali conversando, a gente sente muito essa presença de Sai Baba.
quando a gente está no centro, preparando um almoço coletivo, aliás, a esposa do Betinho, Aida, que me ensinou a cozinhar, e eu tenho esse orgulho, eu falo para minha mãe, eu posso cozinhar para 100 pessoas. Foi a Aida que me ensinou, minha amiga querida. Então, quando você está fazendo isso, você sente a presença de Sai Baba. E quando você está cantando numa cerimônia, gente, é muito forte. Aí não dá nem para entrar em detalhes, porque senão eu vou chorar, mas é muito forte quando você canta para Sai Baba, no dia do aniversário dele, no dia de Krishna, no dia de Ganesha, no dia de Shiva, no dia de Buda, enfim, você De sente Jesus. de Jesus, você sente muito a presença de Sai Baba, muito forte. E muitas coisas acontecem, de ter materializações de vibhuti, de você botar o vibhuti na sua mão no final da cerimônia, aquele vibhuti aumentar, ou de você estar com uma pequena doencinha, tipo assim, a gente vai ficando mais velha e vai tendo muitas dores, né? Então você toma aquele vibhuti e a dor desaparece. Isso já aconteceu N vezes, né? Ou você se acalmar, ou se sentir extremamente feliz, o que seria Ananda, né? Eu acho que Ananda seria isso, essa felicidade transcendental que não é obtida com objetos materiais, e sim com essas experiências coletivas, chamadas de sanga, né? A sanga, um grupo de pessoas cantando o nome de Deus, louvando, né? Isso acontece em muitas religiões, né? E quem já participou sabe que essa experiência é muito forte. E lá no centro sai, isso acontece também. Olha, gente, nós já estamos com 27 minutos de live, quase no finalzinho. Já! Olha, eu tenho pouca pergunta aqui, né? Só tivemos 2 perguntas, mas tem bastante gente maravilhosa aqui conosco, participando aqui. Eu estou vendo aqui pela janela aqui dos comentários, nossos queridos irmãos todos aqui, tá maravilhoso. Te agradece muito a presença e o prestígio que dá ao trabalho. A ideia do trabalho é justamente esse, está mantendo uma reunião com os irmãos, falando de coisas que nos unem, porque o que nos une é o amor por Sai Baba, é o amor pelo nosso sada, na nossa prática espiritual, e é muito legal isso, fortalece a gente, as diferenças aqui são esquecidas, aqui só tem semelhança. Luísa, agora, como tem poucas perguntas ainda, tem uma pergunta aqui do Palmeirinho, mas eu vou pedir ele para esperar um pouco. Fale de algum milagre aí que você... Só para as pessoas saberem, porque isso no início da organização era algo muito, muito requisitado, né? Os milagres. Né? Nós começamos com o livro Sai Baba, O Homem dos Milagres. Foi assim, nosso passaporte para entrar na organização, no primeiro centro. Maria dizia assim, você já leu o Sai Baba, O Homem dos Milagres? Já li, Maria. Então você pode vir para a reunião. Aquele jeitinho dela, general, né? Então, fala alguma coisa. Né? Vou falar de um milagre muito pessoal. Eu cheguei a falar dele numa outra entrevista, mas não falei com calma. Dessa vez eu vou falar. Em 1992, eu já havia ido à Índia há pelo menos umas 6 ou 7 vezes, e já havia tido umas 5 entrevistas com Sai Baba, porque eu levava grupos. Depois que eu fui com o professor Hermógenes, eu aprendi o caminho, e como era uma jovem, 28 anos, muito, assim, com muita coragem, muito eclética, né? E eu falei, não, agora eu vou sozinha. E aí as pessoas se uniam a mim, eu levava grupos de 20 pessoas, o Moacir foi comigo, o Cláudio João, nossa, tantas pessoas foram comigo, era um trabalho extremamente voluntário. Nessas viagens, assim, eu recebia muitas graças, mas eu também trabalhava muito, né? Porque eu liderava aquele grupo, e era um trabalho árduo ali, mas eu todos os dias recebia uma graça.
E eu voltei para o Brasil e decidi me dedicar só à vida espiritual. Já havia tido muitos namorados e achei que já bastava, né? Então, eu falei, agora eu vou me dedicar à vida espiritual, vou viver uma vida de renúncia, só me dedicando ao centro e à vida espiritual. E assim foi. Eu sempre gostei muito de criança, né? E meus sobrinhos sabem disso, eu sempre fui uma tia muito amorosa e principalmente de menino, né? Sempre tinha essa ligação muito grande com os meninos, com as crianças da família. E lá no fundo, eu tinha essa vontade de ser mãe, principalmente de um menino, né? Mas eu não tinha coragem de dividir isso com as pessoas, ou mesmo de pedir a Sai Baba, porque eu recebia tantas graças que eu pensei, não vou pedir. Sai Baba sabe o que é bom para mim. Em 1992, então, no Darshan, Sai Baba materializou Vibhuti para mim, né? Para mim e para um grupinho que estava perto. Isso é raro acontecer. Acontece, vocês já viram, né, nos vídeos. E eu comi esse vibute sem entender exatamente por quê. Quando eu cheguei ao Brasil, eu cheguei num domingo da Índia e fui direto para o centro. Uma amiga que trabalhava na área de educação, com crianças, balvicas, ela me chamou no cantinho e falou, Heloísa, eu preciso te apresentar um amigo meu, porque eu olho para ele e penso em você. Eu achei meio desproposital aquela proposta, né, dela, e Cupido, né, nessas alturas dos acontecimentos, eu nunca precisei de Cupido, né? Enfim, eu fiquei fugindo dela. E ela insistiu durante um mês, ela insistiu até que, tá bom, vamos lá, vamos conhecer o rapaz. E aí conheci o rapaz, quando eu olhei, não tinha nada a ver comigo, meu modelo assim de beleza, mas ele foi muito gentil, muito amoroso, e aí eu comecei a namorar ele. Eu falei, poxa, deve ser coisa de Sai Baba, acho que Sai Baba quer que eu namore esse rapaz, e comecei a namorar com ele. Enfim, um tempo depois, eu engravidei, sendo que eu não podia engravidar, eu tinha um diagnóstico dado pelo meu médico que eu não poderia engravidar. E eu engravidei dele, né? E muitos de vocês acompanharam a minha gravidez, acompanharam o nascimento do meu filho. Ele nasceu na mesma época que a escola Satya Sai de Vila Isabel surgiu, né? E até que a gente fazia aqueles chás na escola eu fazia o chai, levava ele pequenininho e a gente fazia o chai para todo mundo, enfim. E então, assim, essa experiência é muito forte para mim, é muito pessoal, porque só ele sabia desse meu desejo profundo de ser mãe e a forma como tudo aconteceu, né? Ele colocou o pai da criança na minha vida e me deu um filho lindo, né? Lindo, que eu estou tentando educar até hoje. A criança, o adulto tem muitas qualidades e tem muitas coisas que precisam ser corrigidas também. Recentemente, eu conheci a teoria da síndrome do imperador, e a gente percebe como a gente cria um filho, às vezes, para ser um imperador, às vezes por excesso, né, de carinho e de atenção, enfim, né? Mas há cerca de um mês atrás, ele deu uma transformada, sabe? E o nosso relacionamento melhorou e amadureceu. Enfim, é uma escola. Ele me ensina, eu o ensino, é um presente de Swami. Só Swami poderia me dar um presente tão completo. Sairam. Sairã. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ai, ai. A Rosélia está nos lembrando que os centros de Vila Isabel de Copacabana, eles só estão acontecendo atividades virtuais. Que alguém aqui perguntou onde tem o Centro SAI no Rio de Janeiro, está aberto no momento? Ela disse que não, nós estamos com atividades virtuais e
eu não sei se a Fabiana Caiafa, se ela tem o link da nossa reunião de domingo. Aí nós temos que ver isso. Fabiana, Fabiana, tá? minha amiga, Então, eu dou se para ela ela. quiser participar, fala com a Rosélia aí, que a Rosélia é a capitã lá do trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pode falar, Elo. Então, ao longo desses 35 anos, imagina, eu conheci Saibaba em 1985, são 36 anos, muitas experiências se acumularam, né? E eu tirava muitas fotos e filmava também, quer dizer, sempre levava uma fita cassete, de vídeo cassete, e pedia alguém para filmar, ou o professor, ou o Daniel Cansanção. E aí. Heloísa, desculpa interromper. Depois, quando puder, você insere aí uma resposta para o Palmeirim. O professor Palmeirim está perguntando para você falar sobre a primeira diretoria, que aquele foi um momento marcante, né? Que foi o início do nosso trabalho, e o Palmeirim quer saber, porque ele estava lá, mas ele quer que as pessoas saibam. Tá, vou falar sobre isso. Só temos 4 minutos de live, tá? Tá. Então, eu senti uma necessidade de fazer um canal no YouTube e contar todas essas histórias e digitalizar todo esse material. O canal vai ficar na descrição do vídeo. E, recentemente, também eu escrevi um livro, consegui lançar o livro pela Amazon, A Ilusão da Separação. Vocês podem buscar lá. Em relação à primeira diretoria, a primeira diretoria foi escolhida pelo professor Hermógenes e Maria. Não, geralmente não é assim, as diretorias são os membros que votam, né? Só que eu tive a oportunidade de entrar nessa primeira diretoria porque uma das pessoas desistiu, que era o tesoureiro, desistiu com 2 meses, em amarela. Então, eu fiz parte da primeira diretoria do centro. Eu era a única mulher, eram 6 homens, eu era a única mulher. Em seguida, também eu fiz parte da diretoria da fundação e peguei várias coordenações, coordenação de página, coordenação da difusão. Obviamente, depois que meu bebê nasceu, eu tive que me dedicar mais a ele, né? Mas é isso, eu acho que ser um dirigente do Centro SAI é uma oportunidade, porque Saibaba diz que todo o nosso conhecimento deve ser devolvido à sociedade. Então, tudo que eu aprendo, tudo que aprendemos é graças a Deus, porque Ele nos deu a inteligência e Ele nos dá os meios para aprender. E tudo que a gente aprende, a gente deve oferecer a Deus. Então, esse trabalho no canal que eu faço é uma oferenda a Deus. Esse livro é uma oferenda a Deus. Toda vez que eu vou a um asilo, ou que eu vou limpar o centro, ou que eu vou cantar, tudo isso é para Deus. Eu gostaria de fazer muito mais, mas a gente está envelhecendo, né? Não parece não, mas... E, assim, a gente precisa de jovens, né? Que os jovens cheguem para nos substituir, para que a gente possa fazer trabalhos mais sutis, como esse que eu estou fazendo, né? no canal, né? Fazendo vídeos com músicas, né? É isso. Sairã. Você falou que o link do seu canal estava aí no início dos comentários, eu não tinha colocado, foi uma falha. Mas eu coloquei aqui agora no comentário. Quem quiser, dá uma olhada no chat aí, que eu coloquei. É www.youtube.com. Elo TV Saibaba. Pode procurar por Elo TV Saibaba. O Elo TV já acha. Mas eu botei o link aqui. Quem quiser clicar direto, procura aqui o comentário, Era do Avatar, que é o comentador, é Era do Avatar. E aí você clica e vai direto. Ou você procura Elo TV. Mas é isso aí. O que eu poderia dizer para finalizar, gente? O Avatar, ele não vem para sinalizar os nossos defeitos, né? O Avatar, ele nos dá um grande exemplo, que é nos amar como a gente é, né?
E eu digo, eu quero ser um dia como o Avatar, amar as pessoas como elas são. Não alcancei ainda esse nível, ainda sou uma pessoa crítica, mas o Avatar diz: veja o bem em tudo, faça o bem, pense o bem, comece o dia com amor. Enfim, o Avatar é um grande presente na minha vida e eu espero, de uma forma ou de outra, estar compartilhando esse amor com todas as pessoas que me conhecem, com a minha família, com os meus amigos, com a minha família SAI, com a minha família da Cidade Eclética, enfim, que eu possa um dia ser esse exemplo, mas enquanto não sou, que Sai Baba, Jesus, Buda, que todos tenham misericórdia de mim e sempre me ajudem e me encaminhem para o amor. É isso. Ah, que bom. Ah, você é reconhecida, assim. Desses 30 e tantos anos, você ralou muito e você é uma serva exemplar. Se a gente tinha a diva como uma serva exemplar, mas você também, porque você faz serva de uma forma muito espontânea, muito natural, muito verdadeira, né? Eu já te falei isso e falo para outras pessoas também. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal. Somos 35 pessoas aqui em convívio, isso é muito bom. Nessa quinta-feira, podia ser que a gente estivesse em casa, sozinho, com a família, mas nós estamos aqui nessa reunião, foi muito legal, muito bom. Fico muito feliz. E eu peço a vocês que se inscrevam e curtam, não para vaidade nossa, é só para fortalecer o canal, para a gente ter mais continuidade do nosso trabalho. Nós estamos 35 pessoas na live, já é uma coisa maravilhosa. Eu brincava com o Palmeirinho e Rosélia, que vão ter 5 pessoas, 9 pessoas. Não, nós temos 35 pessoas, todas muito especiais. É isso aí. Uma boa noite para vocês. Um Sairam. Muito obrigado, Heloísa, pela sua participação. Foi muito boa. Você estava com um friozinho na barriga, mas eu tinha certeza que você ia tirar de letra essa live. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Vamos fazer um Om Shanti Shanti, depois nós vamos encerrar. Pode fazer. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam. Boa noite. Boa noite.